Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, o assunto que eu quero falar com você hoje neste vídeo é as aparições e as revelações. Nós vivemos em um tempo em que nós temos visto muitas pseudos aparições de Nossa Senhora, de santos, manifestações de Deus, revelações, e no entanto a gente vê que está gerando uma certa confusão. A gente não sabe o que vem de Deus realmente, o que não vem de Deus. Como saber discernir isso? Como saber se uma mensagem, se uma aparição realmente é Nossa Senhora, se realmente é obra de Deus, ou obra do maligno, ou simplesmente uma coisa psíquica da pessoa, né? Uma coisa natural, digamos assim. A Congregação para a Doutrina da Fé, no ano de 1978, com a aprovação do Papa Paulo VI, emitiu uma orientação para os bispos poderem discernir nas suas dioceses quando uma aparição realmente vem de Deus ou não. É um ensinamento muito pertinente também para nós leigos, embora que fique claro desde o início desse vídeo que o discernimento se uma aparição, uma revelação vem de Deus ou não, se realmente é Nossa Senhora, por exemplo, um santo ou enfim, uma manifestação de Jesus, enfim, se vem de Espírito de Deus ou não, quem define isso é a autoridade eclesiástica, é o bispo ou, quando solicitado, é a Santa Sé. Porém, como até no próprio documento diz, hoje as mídias sociais fazem essas mensagens se espalharem rapidamente. Hoje, então, com a internet, coisas absurdas, se espalha essas pseudo-aparições, essas mensagens de Nossa Senhora, de santo e etc., revelações e revelações, e que muitas vezes não dá nem tempo da autoridade eclesiástica emitir alguma coisa. Então eu acho muito pertinente, porque tem algumas aparições que são tão falsas, mas tão falsas, que qualquer leigo, simplesmente pegando essas orientações da Santa Sé, já descarta e não vão perder tempo correndo risco de perder a fé. Mas antes de eu falar exatamente quais são essas orientações da Santa Sé, da Congregação para a Doutrina da Fé, eu gostaria de falar o porquê da importância das aparições de Nossa Senhora, porque nós temos várias que a Igreja aprovou, né? Fátima tem aprovação eclesiástica, Lourdes, La Salete, né? São exemplos de aparições de Nossa Senhora que a Igreja estudou e aprovou, confirmou. Foi um evento sobrenatural. Porém, é importante que nós compreendamos que, para a fé católica, a revelação principal, a verdadeira revelação total está em Jesus Cristo, né? Então, nas Sagradas Escrituras, né, nós temos ali toda a revelação de Deus. Então, um católico pode ser santo e ir para o céu sem acreditar em nenhuma aparição, inclusive das aprovadas pela Igreja. Ninguém é obrigado pela fé católica a acreditar em aparição alguma. Em relação à fé, em relação à salvação, elas são desnecessárias, né? Tanto faz como tanto fez. Porém, elas são importantes porque uma aparição, uma revelação, por assim dizer, é algo extraordinário. Aquilo que é extraordinário vem para ajudar, digamos assim, a cumprir o fim das coisas ordinárias que não estão surtindo seu efeito. Então vamos, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, São Paulo, que era judeu, entendia muito bem da fé, entendia as Sagradas Escrituras, mas mesmo entendendo o entendimento humano das Sagradas Escrituras, não acreditava que Jesus Cristo era Deus, não acreditava que Jesus Cristo era o Messias. Tinha os apóstolos pregando e ele não queria ouvir a pregação de Nosso Senhor. O que ele queria fazer era matar os cristãos. Então, como foi a conversão de São Paulo? Não foi por um método ordinário. Ele não ouviu São Pedro pregando. O que ele fez? Ele queria matar os apóstolos. Então ele se converteu de uma maneira extraordinária. Quando ele estava indo perseguir os cristãos, prender os cristãos, houve uma manifestação extraordinária de Jesus para ele. Ele perdeu ali a visão momentaneamente, ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então foi uma manifestação extraordinária que teve a função de converter São Paulo, porque o ordinário não estava dando certo. No próprio martírio de Estevão nós vemos também isso, ele que começa a pregar, e de repente, para coroar a confissão de que Jesus Cristo era Deus, e de repente ele tem uma visão extraordinária. Ele vê Jesus à direita do Pai, ele proclama isso e culmina no seu martírio, teve uma função de levá-lo ao martírio. Enfim,
nós vemos os santos da igreja, seja aparições, ou seja, mesmo ações da graça de Deus extraordinárias. Por exemplo, um São Francisco Xavier que vai pregar numa cidade, ele quer pregar, as pessoas não aceitam a sua pregação, não querem se converter e não querem nem que ele pregue. O que ele faz? Ele vai no cemitério, vai onde estão os últimos mortos e, pelo poder de Deus, ordena que aqueles mortos ressuscitem, ressuscitam aqueles mortos e começa a pregar, e o povo começa a ficar espantado, começa a crer no poder de Deus, começa a se converter. Ou seja, aquela ação extraordinária, ou seja, dos mortos ressuscitarem, levou a efeito aquilo que seria ordinário, a pregação do Evangelho. O povo só creu quando viu o extraordinário. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, por exemplo, qual era a situação do país? O país estava entrando num ateísmo terrível, marxismo se espalhando, tanto que Nossa Senhora previu, né, disse ele antecipadamente que iria ter a Revolução Russa, né, que os erros da Rússia iriam se espalhar pelo mundo, né, e o comunismo de fato veio a se espalhar pelo mundo. Ou seja, o povo não estava dando ouvido à igreja, o povo não estava querendo se converter, o povo estava em pecado. Então, de uma maneira extraordinária, Deus permite que a Virgem Maria apareça trazendo uma mensagem de conversão. Em primeiro lugar, isso, a aparição vem para trazer a conversão às pessoas, de uma maneira, o extraordinário para levar o fruto que o ordinário não está dando muito certo. Ou as pessoas não estão pregando, quem tem a missão de pregar não está pregando, então tem que aparecer alguma coisa extraordinária para que as pessoas se convertam, ou estão pregando, mas as pessoas não estão se convertendo. Então vem um último ato de misericórdia de Nosso Senhor, digamos assim, das coisas extraordinárias para que as pessoas se convertam. Mas aí vem o X da questão: por que que há a necessidade de se declarar que uma aparição é verdadeira e outra é falsa? Porque nem tudo que reluz é ouro, né? Então o próprio São Paulo ele vai dizer que o demônio pode se transfigurar em anjo de luz, porque o demônio pode então, por uma falsa virtude das pessoas, atraí-las para os erros na fé, e levam as pessoas a perderem a fé, levam as pessoas a cometerem pecados por uma falsa aparição, por um fanatismo, seja o demônio, seja a pessoa com problema de cabeça, por exemplo, e acha que está vendo alguma coisa e na realidade não tem nada de divino. Então leva as pessoas a cometerem pecados, a entrarem em heresias, né, e levando até mesmo a revoltas dentro da própria igreja por causa de falsas aparições. Então há aparições de Nossa Senhora, né, falsas aparições, que carecem da igreja dizer se é certo ou errado. E muitas vezes não é nem por uma maldade das pessoas. Por exemplo, a própria Santa Catarina de Sena teve uma aparição, uma suposta aparição de Nossa Senhora, que na realidade é falsa, completamente falsa. Nossa Senhora teria aparecido para ela dizendo que não era imaculada, ou seja, isso foi da cabeça dela, porque ela era ligada, né? Era uma leiga consagrada ligada à ordem dos dominicanos, que não acreditavam na Imaculada Conceição, ou foi uma aparição do demônio se fazendo de Nossa Senhora, porque nós sabemos que isso é falso, porque é dogma da Igreja Católica, né, que foi proclamado há pouco tempo, né, uns 150 anos, 200 anos, se eu não me engano, que Nossa Senhora é imaculada, né, foi concebida imaculada. É um dogma de fé. Então, muitas vezes, se nem os santos se viram livres da ilusão do demônio, quem dirá nós, né? Então, por isso que os santos, né, Santa Teresa de Ávila, São Tomás de Aquino, até nos escritos que eles faziam, não somente em revelações que os santos tiveram, mas até em escritos eles colocam: tudo que escrevo está sob a autoridade da igreja. Pronto, só fiz essa introdução, até mais longa do que eu desejava fazer, somente para você entender isso. O demônio tem muito interesse em falsear as aparições de Nossa Senhora. São Luís Maria Grande de Montfort fala mesmo que o Santíssimo Sacramento é o ouro das devoções e a devoção a Nossa Senhora a prata. E o demônio não vai querer perder tempo falsificando outras devoções. Ele quer falsificar Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então hoje se tem um falso Jesus, se prega um falso Jesus, que não precisa se converter, que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E também se tem as falsas aparições. Porque quando a Nossa Senhora aparece, é uma grande corrente de graça que acontece para a igreja. Porém, o demônio vai fazendo falsas aparições, que vai levando o contrário, uma grande desordem na igreja, pessoas em pecado, pessoas perdendo a verdadeira fé católica, simplesmente numa fé esotérica, né? Que não leva à salvação, mas pelo contrário pode estar levando à perdição. Ou seja, o demônio vem falsificando várias aparições, que na realidade não são aparições de Nossa Senhora. Dito isso, vamos para o documento da Sagrada da Congregação para a Doutrina da Fé.
Então o documento, né, que tem o título de Normas para proceder no discernimento de presumíveis aparições e revelações. Vou deixar aqui na descrição o link para você ver este documento. Vai ser dito assim: quando a autoridade eclesiástica, lembrando que a autoridade eclesiástica não sou eu, né, e possivelmente não é você, a não sei que vocês sejam um bispo que esteja assistindo o meu canal, né? Quando a autoridade eclesiástica foi informada sobre um presumível aparição ou revelação, será sua tarefa, em primeiro lugar, julgar sobre o fato segundo critérios positivos e negativos, ou seja, sempre há um lado bom e um lado ruim, que está acontecendo ali naquela aparição. Então o bispo ele vai ter que julgar. E aqui nós também podemos julgar, como eu disse, tem tanta suposta aparição pipocando aí, você vê na internet cada coisa, e o que crê, né? O que é verdade, o que não é verdade. Aí a pessoa fica, será que eu vou rejeitar essa revelação, será que é verdade ou não? Então é necessário você mesmo julgar. Lembrando que a última autoridade que vai dizer se é verdadeiro ou não é o bispo, mas a gente já pode tomar cuidado olhando essas dicas aqui. Então, aqui nos critérios positivos, o documento vai nos colocar o seguinte: em primeiro lugar, a certeza moral, ou pelo menos grande probabilidade da existência do fato, adquirida por meio de uma investigação séria, né? Então, a certeza moral daquela pessoa, né? Se aquilo ali que realmente existiu, se não é uma invenção, se não só fofoca das pessoas. Em segundo lugar, isso aqui que é o grande X da questão, que vai nos orientar bastante, é isso aqui, ó. Circunstâncias particulares relativas à existência e à natureza do fato, ou seja, em primeiro lugar, qualidades pessoais do sujeito ou dos sujeitos, em particular, o equilíbrio psíquico, a honestidade e a retidão da vida moral, a sinceridade e a docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica, a predisposição para retomar um regime normal de vida, de fé, etc. Isso aqui é muito importante. Então, quais são as qualidades do sujeito? O sujeito é um desordeiro, o sujeito vive em um pecado mortal, um pecado público, fazendo... Ora, como assim? Ele está dizendo que Nossa Senhora está aparecendo para ele, ele não muda de vida? Eu não estou dizendo que, por exemplo, lá atrás ele pode ter cometido vários pecados, mas a partir do momento que Nossa Senhora aparece e continua na vida desordeira, né? O equilíbrio psíquico, por isso que quando o sujeito diz que Nossa Senhora está aparecendo para ele e a igreja entra para investigar, tem que fazer exames psíquicos para saber se o sujeito é bom da cabeça ou não. Várias aparições de Nossa Senhora, vários videntes que tiveram verdadeiras aparições de Nossa Senhora se sujeitaram. Hoje não. O cara acha que é uma ofensa a ele não quer se sujeitar a exame psíquico, ele não quer se sujeitar nem mesmo à autoridade da igreja. Existem aparições aqui no Brasil, caríssimos, que o bispo da diocese já declarou são falsas porque contém vários erros. O que o sujeito faz? Ele não tem isso aqui, ó. Docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica. Eu já ouvi áudios de um vidente, de um falso vidente, pode ser verdadeiro vidente, mas talvez está vendo é o demônio, porque não é Jesus Cristo nem a Virgem Maria que o sujeito está vendo, xingando o bispo. Para o sujeito, quem não crê na aparição que ele está tendo lá nesse lugar é apóstata. A missa é inválida, só é válida a missa dos padres que creem e seguem a pseudo-aparição de Nossa Senhora dele. Ou seja, não tem essa predisposição, essa docilidade habitual para com a autoridade eclesiástica. Se você vê um vidente de Nossa Senhora sendo contrário a bispo, eu não estou dizendo aqui, por exemplo, igual Santa Catarina de Sena, era firme e denunciava erros de bispo. Eu estou falando aqui de quem não quer se submeter à autoridade de bispos, né? Santa Beatriz da Silva teve uma aparição de Nossa Senhora dizendo que era para fundar a ordem das concepcionistas, que temos até hoje, graças a Deus, na igreja, né? E ela foi fundar a ordem em honra à Imaculada Conceição, mas ela ficou 30 anos morando num convento dominicano, não era nem como freira, era sendo uma serviçal, uma serva nesse convento, até que o bispo autorizasse ela a fundar esta ordem. Ela passou 30 anos em obediência, em silêncio, esperando a ordem do bispo.
Agora, como é que você quer que eu creia que Nossa Senhora está aparecendo para esses sujeitos que xingam bispos, que não se submetem à autoridade, que não se sujeitam à investigação e que mesmo com o parecer do bispo declarando que é falso, apontando as heresias que são ditas nessas aparições contrárias à doutrina da igreja, e não tem essa habitual autoridade eclesiástica, como é que você quer que eu creia que isso aí foi Nossa Senhora que apareceu? Está mais provado que é falso, a pessoa não está pregando Jesus nem Maria, está pregando a si mesma, um benefício próprio que ela está tendo. Então é necessário tomar muito cuidado com isso. Ó. E a predisposição para retomar um regime normal de vida de fé. Então, muitas vezes, diz que tem uma aparição de Nossa Senhora, talvez tenha até aparecido, tenha tido alguma graça e cessa. Mas aí continua-se sem querer retomar o regime normal de fé. Ou o bispo manda, você vai ter uma vida normal de fé. E não, a pessoa quer continuar no away, digamos assim, se é que vocês me entendem. O segundo ponto aqui, no que diz respeito à revelação, doutrina teológica e espiritual verdadeira e isenta de erro. Então isso aqui é muito importante. Nesse mesmo sujeito aí que vive dizendo que é vidente de Nossa Senhora, que fala contra bispo, contra padre, o sujeito diz, por exemplo, lá, ele teve uma revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo fez uma revelação para ele, e lá está dizendo que padres e bispos que não seguem a aparição desse pseudo-santuário, desse pseudo-vidente, está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. É mesmo, é? A doutrina da igreja, o catecismo, diz claramente que ninguém é obrigado a acreditar em aparição nenhuma, nem Fátima. Veja, eu creio vivamente, Nossa Senhora apareceu em Fátima. A igreja declarou que aconteceu algo sobrenatural. Nossa Senhora apareceu lá naquele lugar. Eu creio. Mas a igreja não obriga ninguém a crer em Fátima. Nós temos que crer na Sagrada Escritura, nós temos que crer no magistério da igreja, nós temos que ir para a missa todos os domingos e comungar o corpo e sangue de Cristo, nós devemos confessar os nossos pecados. Mas o sujeito fica aí dizendo que teve uma revelação do Espírito Santo, que quem não segue lá cometeu um pecado contra o Espírito Santo. E a Catecismo da Igreja Católica não diz que quem não segue a aparição cometeu um pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, segundo o Catecismo, é presunção de ser salvo sem necessidade de se converter, impenitência final, negar a verdade revelada e que não é revelada por uma aparição, mas negar a verdade revelada é negar os dogmas da igreja, aquilo que a igreja já professou ex cátedra, de maneira infalível. Se você nega, por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, foi uma declaração infalível, foi ex cátedra. Nossa Senhora é imaculada, é dogma da igreja. Se você diz, eu não creio no dogma da Imaculada Conceição, você está cometendo um pecado contra o Espírito Santo. Agora, não creia em uma aparição, ou seja, só em você analisar o conteúdo de algumas mensagens, você vê vários erros doutrinais, ou seja, então isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Aí lá vem a aparição, diz que Jesus não é Deus. Aí a outra aparição diz que Nossa Senhora faz parte da Santíssima Trindade. Isso é heresia. Ou seja, tem vários. Tem uma pseudo-aparição aqui no Brasil, tem um monte, né? O negócio tá bacana. Tem um aqui no Brasil que lá estava escrito, lá no site dos falsos videntes, que se você fosse para a missa e a igreja não tivesse o sacrário no meio, se as pessoas não estivessem vestidas modestamente, a missa era inválida. E você deveria não ir para a missa e santificar o domingo rezando o rosário. Ou seja, se você tem a missa na sua cidade e você não vai, você está cometendo um pecado mortal. E as videntes dessa aparição estavam dizendo o seguinte, ó: se não estivesse seguindo essas regrinhas aqui, sacrário no centro da igreja, a missa é inválida. Reza o rosário em casa. Traduzindo, cometendo pecado mortal. Porque se você tem a missa, quem disse que a missa é inválida não é a igreja. E não tem nada disso nos documentos da igreja, nos ensinamentos da igreja. É a pessoa, porque numa aparição não sei aonde disse que tem que rezar, não vai para a missa dali, porque tem que rezar o rosário. A pessoa vai e fica rezando o rosário em casa. O rosário é virtuosíssimo, mas se você não for para a missa no domingo para ficar rezando o rosário em casa, você cometeu um pecado mortal. Guardai domingos e festas, diz o mandamento do Senhor. Está compreendendo? O demônio, quando ele não pega pelo profano, ele pega pelo sagrado. E por isso que o demônio tem investido muito em falsas aparições e revelações, né? Terceiro ponto aqui,
que o documento diz devoção sadia e frutos espirituais abundantes e constantes. Por exemplo, espírito de oração, conversões, testemunhos de caridade, etc. E que nós não vemos nas nossas aparições. Nós vemos pessoas entrando em apostasia, negando o Santo Padre, pessoas relativizando a fé, pessoas que começam com falsas aparições e já entram pro espiritismo, como nós temos um caso aqui no Brasil, né? Então é necessário você tomar muito cuidado. Você olha ali, né? Está gerando conversão, as pessoas estão confessando seus pecados, as pessoas estão abraçando a fé da igreja, né? Está tendo testemunho de caridade, né? As pessoas estão rezando mais, mas rezando com fidelidade, não com uma carga farisaica, jogando peso nas pessoas. Tem gente por aí que, por causa de aparição, acha que se não rezar um rosário completo por dia, vai pro inferno. Tem gente que está achando isso. Nossa Senhora pediu em Fátima pelo menos um terço. É bom e necessário rezar um rosário por dia, mas a realidade, não tem gente que joga o peso, que rezar o rosário e tem que fazer a tal penitência disso. Calma, gente, de maneira sadia. Frutos espirituais abundantes de maneira sadia. Critérios negativos, agora o documento vai nos trazer. Erro manifesto acerca do fato, erros doutrinais atribuídos ao próprio Deus ou à bem-aventurada Virgem Maria ou a algum santo nas suas manifestações. Considerando todavia a possibilidade de que o sujeito tenha acrescentado também inconscientemente a uma autêntica revelação sobrenatural, elementos puramente humanos ou então algum erro de ordem natural. Isso pode acontecer, ou a pessoa pode até ter tido uma aparição verdadeira, mas a pessoa, da cabeça dela, vai aumentando algumas coisas. Por isso que a igreja tem que estudar. Mas quando você começa a ver, né, critério positivo, né, critério positivo, se a mensagem de Nossa Senhora não está tendo nenhum erro que vai contrário do que está no catecismo da igreja, né, você pode ir até lendo, mas quando você vê que está escancarado, que o que está sendo dito ali, ó, é tudo contrário ao que está no catecismo da igreja, então você não deve seguir isso. Um outro ponto negativo aqui, ó, uma procura evidente de lucro ligada estritamente ao fato, ou seja, apareceu Nossa Senhora, supostamente, de repente o vidente começa a juntar dinheiro, começa a ganhar dinheiro, então você já liga a anteninha aqui, ó. Aí o sujeito diz que tem aparição, cobra para onde vai aparecer, né? Tive uma visão, uma revelação disso, e aí vocês vão ter que comprar tal coisa, compra aqui comigo, de repente a pessoa vai ficando rica. Então é algo que você já, opa, tem muita gente ganhando uma grana violenta aí. Não só no meio do protestante, mas mesmo no meio católico, né, com falsas revelações e aparições. Atos gravemente imorais realizados no momento ou por ocasião do fato pelo sujeito ou pelos seus seguidores. Doenças psíquicas ou tendências psicóticas do sujeito que com certeza tenham exercido uma influência sobre o presumível fato sobrenatural, ou então psicose, histeria coletiva ou outros elementos deste gênero. Então é necessário o bispo investigar, né? A igreja investigar. Você deve sempre seguir de maneira clara, sem medo, as aparições que a igreja já aprovou. Eu estou fazendo esse vídeo para você ver, né, aqui uma orientação que é passada para os bispos, para que você já de antemão veja e não siga essas aparições que já é claramente falsa. Meu Deus do céu, tem gente que crê, Nossa Senhora aparece lá e diz que não é imaculada, que não precisa rezar, alguma coisa do tipo assim, e as pessoas vão seguindo. As pessoas vão seguindo qualquer coisa hoje em dia. Então, observe claramente e tenha obediência ao bispo. Quem tem autoridade para declarar se a aparição é verdadeira ou falsa não sou eu, não é você, não é o vidente, é o bispo, é a igreja. E tem vezes que o caso é tão difícil que o bispo nem tem a coragem de ele mesmo declarar. Ele pede, ele leva o caso para a Santa Sé, para a Congregação da Doutrina da Fé, juntamente com o Papa, declarar se é verdadeiro ou falso aqueles fatos. Então cuidado, não ponha fé em pseudo-aparições. E outra coisa, o bispo, aqui no documento diz claramente que o bispo, ao ver que determinada
aparição não está dizendo ali nada contrário à doutrina da igreja, está gerando bom fruto, as pessoas estão se convertendo, o pessoal está rezando, ele pode autorizar manifestações públicas lá, ou seja, as pessoas podem ir fazer procissões, pode-se até celebrar missas no local, etc. Mas isso não quer dizer que seja uma aprovação. A igreja precisa estudar. E aqui, um parêntese, há aparições hoje em dia que são longas, né? Por exemplo, Fátima, a senhora disse que ia aparecer 6 vezes, né? As outras aparições teve um tempo determinado, né? A sua aparição. Então a igreja estudava e declarava como verdadeiro ou falso ainda durante a vida da pessoa, durante a vida dos santos que viram Nossa Senhora. Hoje há um fenômeno, né? E não sou eu que vou julgar se é certo ou errado, se é Nossa Senhora ou não, e Nossa Senhora pode aparecer do jeito que ela quiser, né? Mas há aparições que não têm cessado, estão durando muito tempo. Então a igreja não tem como declarar se é verdadeira ou falsa. Então, pode declarar falsa se começar a ter textos errôneos contrários à fé, obviamente. Mas a igreja não pode chegar e dizer, tal aparição aqui é verdadeira, porque ela ainda está continuando, né? Ela declara verdadeira hoje, quando é amanhã, a aparição fala uma heresia. Ué, mas a igreja não disse que era verdadeira antes? Então, por isso que a igreja é muito prudente, por isso que nós leigos aqui, fechando o vídeo, até se estendeu mais do que eu deveria, mas fechando, você deve olhar a vida moral do sujeito. O sujeito está tendo a aparição de Nossa Senhora, mas a vida dele nunca mudou, né? Continua tendo uma vida imoral. Você deve olhar o conteúdo dessas mensagens supostamente atribuídas a Nossa Senhora, a Jesus ou a algum santo. Está falando heresia? Está sendo contraditório com aquilo que está no catecismo da igreja? E claro, os frutos que aquela suposta aparição está gerando. Se as pessoas estão se convertendo, estão tendo consciência dos seus pecados. Porque há realmente algumas aparições, mesmo que não tenha aprovação da igreja, que é incrível. O cara é ateu, o cara nunca acreditou em Deus. Você fala, você prega, você usa todo argumento apologético, a pessoa não acredita em Deus. Vai no lugar de alguma aparição, a pessoa crê em Deus. Só em estar, não precisa nem ouvir o vidente nem nada, só em estar no lugar o cara sente algo sobrenatural e se converte. Há pessoas que estão numa vida miserável, de adultério, de prostituição. Você prega para a pessoa fala, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Vai na aparição no lugar que diz ter a aparição de Nossa Senhora e se converte. Você vê os frutos. Agora, se os frutos são de revolta contra a igreja, as pessoas continuam no pecado, as pessoas estão adentrando em doutrinas espíritas, você vê que isso não vem de Deus. Porque Deus é um Deus de paz. Deus não é um Deus de confusão. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a própria Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, ou seja, a mãe do caminho, a mãe da verdade, a mãe da vida, vai conduzir para este caminho, não vai levar para um atalho torto. Ela vai conduzir para a vida, não vai conduzir para a morte do pecado, mandando as pessoas cometerem pecados, mandando as pessoas não irem para a missa e ficar em casa rezando. Então, muito cuidado com isso. O assunto é polêmico, por isso que nem iria até bloquear os comentários aqui do vídeo, porque sempre as pessoas ficam nem se tem nome de aparição nem de vidente nenhum aqui para não gerar confusão. Vocês veem daquilo que vocês acreditam e olhem o que a igreja está ensinando. Por isso que muita gente se revolta com o Papa Paulo VI, algumas pessoas ligadas a algumas aparições, porque veio essas orientações aqui, então os bispos começaram a cortar em algumas dioceses algumas falsas aparições ridículas. Inclusive na Itália esses dias o Papa Francisco excomungou um falso vidente, né? Falsos videntes lá na Itália que estava virando uma seita lá. Inclusive leigos celebravam a missa, né? Celebravam a missa, entre aspas, com o ensinamento da falsa aparição, ou seja, né? Então, olha pelos frutos. Nosso Senhor disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Quais são os frutos que estão vindo de tudo isso? Espero ter ajudado e que Nossa Senhora nos guie, né? E nos dê a graça de nos convertermos e que ela nos dê a graça de realmente, pelo discernimento do Espírito Santo, por uma graça dela, nós possamos compreender quais são as verdadeiras e falsas aparições. Mas a dúvida, sigamos sempre aquilo que Nossa Senhora disse em Fátima, em La Salete, em Lourdes. Meu Deus, é o que Nossa Senhora pediu em Fátima, nós nem colocamos em prática, né? Por exemplo, a comunhão reparadora, e muitas vezes a gente fica se perdendo, né? E não estou aqui dizendo que todas as aparições do Brasil são falsas. Não, tem algumas, inclusive, que eu creio, né? Não vou dizer aqui porque não vou querer criar um juízo aqui, né? Mas eu me coloco sobre o juízo da igreja, né? Inclusive nas aparições, inclusive naquilo que eu prego. Se você ver alguma coisa que eu preguei aqui contra a doutrina da igreja, fique com a igreja, né? Não fique com o que eu falo, fique com a igreja, né?
E oxalá os videntes ou pseudos videntes de Nossa Senhora e dos santos também tenham essa obediência à Santa Igreja. Roma locuta, causa finita est, diz Santo Agostinho. Roma falou, a causa acabou. Se a Igreja falou, então está falado, está dito, está proclamado. Amém? Salve Maria Imaculada, nossa Corredentora e Mãe.